Você diz que é proibido, né? Tem que ser anônimo. É. Mas se ela quiser manter, sei lá, genética familiar, os cromossomos que já existem na família, nem assim? Não. A não ser que ela, por exemplo, ela não tem o útero, não tem os ovários, pelo que eu estou entendendo, isso que você está me falando. Então ela é casada, seria o sêmen do marido dela fertilizando um óvulo de uma irmã dela, por exemplo, isso não pode. E a irmã dela gerando para ela. Não pode, não pode. Agora, existem algumas restrições onde nós, médicos, podemos pedir um parecer do CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, ou até do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, para que eles, de repente, aprovem uma atitude dessa. Mas é muito difícil. Tá. Há necessidade de algum tipo de terapia para essa mãe de aluguel? Quando eu falo aluguel, entenda que eu continuo com o jargão, com o clichêzão na cabeça. Sim, porque não deve ser muito fácil você gestar uma criança, ficar com ela dentro de você durante 9 meses e, de repente, ela ser tomada, né? Eu acho que deve ter um suporte, sei lá, terapêutico, não tem, não? Tem. Eu tive agora há pouco tempo um caso de uma irmã que gerou para uma outra irmã. Eu acho que quando nós falamos em gerar pela outra, a princípio, o mais importante é que parta da irmã receptora oferecer. E mesmo assim é difícil. Esse caso, um exemplo que eu vou te dar básico, ao nascimento, essa mãe que estava gerando, ela falou assim, me deu, quando eu fui passar visita no quarto, logo em seguida, ela falou assim, me deu uma espécie de desespero, porque quando eu escutei o choro, ela gerou gêmeos, quando eu escutei o choro do primeiro filho, eu não sabia se eu era mãe, se eu era tia, eu fiquei meio em estado de choque. Eu fiquei meio... Isso é muito complexo, emocionalmente. Aí eu falei para ela, eu não sabia o que eu era. Eu falei assim, olha, não tem tia-avó? Você é uma tia-mãe. Pensa dessa forma. Agora, ela teve todo o preparo. Não teve um apoio psicoprofilático, com psicólogas, entendeu? Tem que existir um diálogo muito franco entre as famílias. Essa mãe que gerou, ela já tinha 2 filhos, imagina que existe um envolvimento, né, do marido, dos filhos. Então não é fácil não, é uma coisa que precisa ser muito bem trabalhada para que realmente as duas, seja realmente um momento de muito amor para estar fazendo isso, um momento muito sublime até, né, um ato, né, um gesto muito bacana. E é bastante evidente que se esse útero for emprestado por uma pessoa que não tenha nenhum laço familiar, a coisa juridicamente seria inviável. Então é complexo mesmo isso, ficar tudo em família, vou dizer uma coisa, essa é duro. Exatamente, exatamente, não é fácil não. Por isso que assim, também envolve muito a parte comercial, que tem que se tomar muito cuidado, né, eticamente. Como é que funciona isso nos outros países, essa história da... Então, em alguns outros países, por exemplo, você pega na Índia, Estados Unidos, Inglaterra, é permitido o comércio. Então, é permitido. É completamente diferente do Brasil. Então, hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, em vários estados, a maioria das mães que acabam fornecendo útero como aluguel, elas são indianas. Né? São mais mulheres da Índia e que acabam realmente recebendo, né, uma verba para poder estar emprestando o útero. Ou seja, acho que seria muito difícil uma paciente saísse daqui e fosse para os Estados Unidos, encontrasse lá, quer dizer, uma paciente que eu digo, a futura mãe, encontrasse lá uma emprestadora de útero, aí eles em barriga de aluguel mesmo, mas aí não pode, por causa da história da cidadania, né? Da cidadania, exatamente. Mas é uma coisa que muita gente pensa, né? Me passou pela cabeça agora, então vai para os Estados Unidos e faz uma fertilização in vitro lá, faz enfim, exatamente. A outra moça lá, pega o embrião, joga sei lá, na americana, na indiana, sei lá. É isso mesmo. Lá, por ser permitido, tem gente que às vezes acaba, eu acredito que até fazendo isso, né? Meio
não é uma coisa normal, subterrânea. mas exatamente. Quer dizer, saem dos seus países, eventualmente, onde são proibidos legalmente. E vão para lá. Ele deve fazer, com toda certeza, isso deve acontecer, né? É uma coisa complicada, mas hoje em dia, né, nós não podemos, né, assim, duvidar de nada, né? Uma coisa que... Verdade. Querido amigo, muito obrigado mais uma vez. Foi muito legal, foi esclarecedor. Não entendia nada dessa história e, de repente, ficou tão simples. Eu quero agradecer muito a sua presença. Quero agradecer a presença desse ginecologista e obstetra Alessio Calil Matias, que é especialista em reprodução humana e que nos deu hoje uma aula sobre essa história, aliás, que não deve mais ser usada em termos de, pelo menos, de... Eu sei que é um problema semântico, mas a gente não pode falar em barriga de aluguel, porque não tem aluguel nenhum. É uma concessão temporária do útero. Obrigado, querido. Tá certo. Obrigado a você.